Preparar uma rotina de aprendizado que seja divertida para os filhos pode parecer um desafio, mas com algumas dicas e o apoio certo, se torna uma jornada leve e prazerosa. E falando em apoio, você já conhece o Pais em Sintonia? É um canal feito para quem quer apoio de verdade, para lidar com os perrengues, as alegrias e tudo que ser pai/mãe traz. Vamos ver como podemos transformar a casa em um verdadeiro parque de descobertas? Então vamos começar. Para criar uma rotina de aprendizado divertida, o primeiro passo é observar seu filho. Parece simples, né? Mas a gente, na correria do dia a dia, às vezes esquece de parar e realmente prestar atenção. Cada criança é um universo, com seus próprios ritmos, seus próprios jeitos de ver e absorver o mundo. Seu filho é daqueles que precisam tocar em tudo para entender? Ou prefere ouvir uma boa história? Talvez ele se encante mais com imagens e cores vibrantes. Se ele for como a minha sobrinha que adora música, podemos aprender o alfabeto cantando ou os números batucando um ritmo. Se o seu pequeno é um explorador nato, que tal transformar o quintal de casa numa selva cheia de descobertas sobre plantas e pequenos insetos? E não é só sobre eles, viu? É sobre você também. Como você se sente com a ideia de ensinar? Se a pressão for grande, se a gente se sentir na obrigação de ser o professor perfeito, o processo não vai ser leve para ninguém. Lembre-se que o aprendizado não é só sentar e estudar. É estar atento ao que o rodeia, é perguntar por quê e buscar as respostas juntos. É criar um ambiente onde errar faz parte e onde a curiosidade é a maior professora. Que tal começar com algo que você também se divirta, como um jogo de tabuleiro que estimule o raciocínio e que faça todo mundo rir? Ou uma tarde de experiência científica simples na cozinha, misturando bicarbonato com vinagre para ver o vulcão efervescer? A bagunça faz parte da diversão e do aprendizado. Conhecer essas particularidades e se permitir experimentar é fundamental para que o aprendizado seja leve e, principalmente, duradouro. Afinal, a melhor forma de aprender é se divertindo, certo? E como manter essa chama acesa no dia a dia sem que a vida nos engula? Sabe aquela ideia de que rotina tem que ser algo super rígido, com horários fixos e que não pode sair do trilho? Esqueça! Quando falamos de crianças e aprendizado, flexibilidade é a chave mestra. Não se trata de não ter rotina, mas de ter uma rotina que se adapte aos imprevistos, aos dias em que a energia da criançada está lá em cima e aos dias em que o cansaço bate tanto neles quanto em nós, pais. Imagina um dia de chuva forte, quando o plano era ir ao parque para gastar energia. Em vez de frustração, pode ser a oportunidade perfeita para um piquenique improvisado na sala, com cobertores, almofadas, muitos livros e jogos de tabuleiro. Ou talvez seja o dia ideal para uma sessão de filmes educativos, com pipoca e muita conversa sobre o que estão assistindo. Uma rotina flexível significa que você pode ter horários para certas atividades, sim, mas se surgir algo inesperado, ou se a criança estiver super engajada em uma brincadeira que claramente está gerando aprendizado, você pode prolongar ou ajustar sem culpa. Por exemplo, se vocês têm um tempo dedicado à leitura, mas hoje seu filho está empolgado construindo uma torre de blocos gigantesca, que ensina sobre equilíbrio, física e até sobre planejamento, por que não esticar essa brincadeira por mais 15 ou 20 minutos? Afinal, ele está aprendendo de forma prática e divertida, sem nem perceber que é estudo. É como um GPS que te mostra o melhor caminho, mas que recalcula a rota se você decide fazer um desvio para ver uma paisagem linda. A vida de pais é cheia de surpresas e a rotina deve ser uma ferramenta para nos ajudar a organizar o caos, não para nos prender numa camisa de força. O importante é manter o aprendizado presente, mesmo que de formas diferentes, aproveitando cada oportunidade. Mas como podemos tornar esse aprendizado algo realmente cotidiano, que aconteça naturalmente e não uma tarefa isolada que a gente precisa encaixar? A gente costuma pensar que aprender acontece só na escola, na frente de um caderno ou num momento específico de estudo, né? Que erro! A verdade é que o aprendizado está em todo lugar e a todo momento. Transformar o cotidiano em uma grande sala de aula, sem cara de sala de aula, é um dos maiores segredos para uma rotina divertida e eficaz. Quer ver só como isso é mais fácil do que parece? Na cozinha, enquanto vocês preparam o jantar,
Dá para aprender sobre pesos e medidas, quantas xícaras de farinha precisamos para o bolo, filho? E se duplicarmos a receita, quanto vai? Cores e texturas. O tomate é vermelho e lisinho, a brócolis é verde e parece uma árvore pequena. E até sobre de onde vêm os alimentos. Que tal pedir para a criança separar os legumes por cor ou contar quantas cenouras temos na geladeira? No supermercado, a lista de compras vira um jogo de reconhecimento de letras. Onde está a letra A de arroz, filho? E quantas unidades de iogurte vamos levar? No caminho para a escola, as placas de trânsito podem virar um caça-letras, as cores dos carros uma contagem regressiva e as nuvens no céu um convite para inventar histórias. Mesmo as tarefas mais simples, como arrumar o quarto, podem virar um aprendizado riquíssimo. Classificar brinquedos por tamanho, cor ou tipo ensina organização e categorização, habilidades essenciais para a vida. Contar as meias para formar os pares ajuda na matemática e na lógica. O importante é a gente, como pais, ter esse olhar de educador informal, sem parecer que está dando aula. Não é para ficar dando lição o tempo todo, mas para aproveitar os momentos naturais para pontuar, perguntar, instigar a curiosidade e o senso de descoberta. Essa abordagem torna o aprendizado parte da vida, algo leve e intrínseco, e não uma obrigação chata. Mas para que isso funcione bem, precisamos de algumas ferramentas, não é mesmo? Se existe um superpoder para o aprendizado divertido, ele se chama jogos e brincadeiras. Para as crianças, brincar não é só passar o tempo, é a forma natural delas explorarem, experimentarem, socializarem e, claro, aprenderem em profundidade. Pense bem, um jogo de tabuleiro como o Banco Imobiliário adaptado para crianças ensina sobre regras, estratégia, contagem, planejamento financeiro básico e até como lidar com a frustração de perder ou a alegria de ganhar. Uma brincadeira de faz de conta, onde seu filho é o médico e você é o paciente, ou ele é o professor e os ursinhos são os alunos, desenvolve a imaginação, a empatia, a linguagem e a capacidade de resolver problemas. Não precisamos de brinquedos caros ou super tecnológicos para que o aprendizado aconteça. Muitas vezes, os melhores jogos são os mais simples, aqueles que exigem mais da criatividade. Um pedaço de papel e um lápis podem se transformar em um jogo da velha, forca, um jogo de o que é, ou um desenho que conta uma história complexa. Blocos de montar de diferentes tamanhos e formas ensinam física, gravidade, equilíbrio, coordenação motora fina e grossa e criatividade na construção. Uma simples bola pode virar uma aula de mira, agilidade, trabalho em equipe e contagem de pontos. O segredo é a intencionalidade por trás da brincadeira, sem que a criança sinta que está sendo enganada para aprender. Não é para transformar a brincadeira em uma aula disfarçada, mas para reconhecer o aprendizado que já existe nela e, sutilmente, potencializá-lo. Ao invés de dizer, vamos estudar matemática agora, que tal jogarmos um jogo de cartas que usa números e ver quem faz a maior pontuação? Ou, que tal construirmos a maior torre do mundo com esses blocos e ver quantos andares conseguimos fazer sem que ela caia? Assim, o aprendizado é uma consequência natural da diversão. E para garantir que estamos no caminho certo, um espaço adequado faz toda a diferença para o foco e a concentração. Ter um canto de aprendizado em casa não significa que você precisa transformar um cômodo inteiro em uma sala de aula formal. Pelo contrário, pode ser um cantinho aconchegante na sala de estar, um pedaço do quarto do seu filho ou até mesmo uma mesa na cozinha que você dedica a algumas atividades específicas. O importante é que seja um local convidativo, organizado e que transmita a ideia de que ali é um espaço seguro e divertido para explorar, criar e descobrir, sem pressão. Pense em um local onde seu filho se sinta confortável e que seja fácil para ele acessar os materiais. Pode ter uma prateleira baixa com livros acessíveis, caixas coloridas com materiais para desenho e pintura, giz de cera, lápis de cor, canetinhas, papel de diferentes texturas, massinha, argila, blocos de montar, quebra-cabeças. Que tal colocar um mural simples na parede onde ele possa expor seus desenhos e obras de arte com orgulho?
Isso incentiva a criatividade, o senso de conquista e a autoestima. A ideia é que esse espaço seja dele, para ele se sentir no controle, ter autonomia para escolher o que quer explorar e desenvolver o senso de organização. Mantenha esse canto com materiais variados, mas não superlotado, para evitar a dispersão. De tempos em tempos, faça um rodízio dos brinquedos e materiais que ficam expostos, para que tudo pareça novo e interessante novamente. Por exemplo, deixe alguns livros e jogos disponíveis por um tempo e depois guarde-os, trocando por outros que estavam guardados. Essa novidade simples já reaviva o interesse da criança e evita que ela se canse rapidamente. Um ambiente organizado e com poucos estímulos visuais ajuda a criança a focar na atividade e a se sentir mais calma e produtiva. Mas o que fazer quando, mesmo com um espaço convidativo, a motivação para aprender parece sumir? Crianças são curiosas por natureza. Elas nascem com um porquê estampado na testa e querem entender o mundo ao redor, cada detalhe, cada funcionamento. O nosso papel como pais é alimentar essa curiosidade, não sufocá-la com respostas prontas ou um porque sim. Incentive seu filho a perguntar pelo que fizer sentido para ele. Por que o céu é azul? Como o avião consegue voar? De onde vem o raio e o trovão? Por que a formiga carrega tanta coisa? O que acontece se eu misturar essas duas cores na tinta? Não importa se você sabe a resposta de primeira. O importante é a sua atitude de valorizar a pergunta. Se você não souber a resposta para uma pergunta, diga com sinceridade e entusiasmo: "Que ótima pergunta, meu amor! Eu não sei a resposta agora, mas que tal pesquisarmos juntos para descobrir?" Essa simples frase é uma aula poderosa sobre como buscar conhecimento. Vocês podem procurar em livros da biblioteca, em enciclopédias ilustradas, na internet com a sua supervisão, claro, ou até perguntar para um avô ou um amigo que saiba sobre o assunto. Essa busca em conjunto ensina sobre pesquisa, sobre como validar informações, sobre a diversidade de fontes de conhecimento e sobre a alegria imensa de descobrir algo novo. E por falar em aventura e novas descobertas, como a tecnologia pode ser uma aliada nessa jornada de aprendizado sem virar uma distração? A gente sabe que a tela vicia e o desafio de equilibrar o tempo de uso de celulares, tablets e televisores é uma das maiores batalhas dos pais modernos. Mas a tecnologia pode ser uma grande aliada do aprendizado se usada com inteligência, muito propósito e principalmente moderação. Existem muitos aplicativos incríveis, jogos educativos e vídeos que podem complementar a rotina de estudos de forma divertida e interativa. Pense em aplicativos que ensinam letras e números com músicas e desenhos animados interativos, ou jogos que estimulam o raciocínio lógico, a memória e a resolução de problemas de forma lúdica. Há canais educativos no YouTube que podem apresentar temas de ciências, história, geografia ou artes de uma forma super engajante, com animações e explicações claras. Há também tours virtuais por museus, zoológicos e até planetas que abrem um mundo de possibilidades sem sair de casa. O segredo está no muito com moderação e no com propósito. Não é para deixar a criança horas na frente da tela sem supervisão e sem interação. Defina horários e limites claros para o uso, explicando o porquê desses limites. Além disso, sempre que possível, participe junto. Joguem juntos o aplicativo educativo, conversem sobre o que estão vendo no vídeo, façam perguntas e ampliem o assunto. Que animal interessante! Onde ele vive? O que ele come? Isso transforma o tempo de tela em um momento de conexão, aprendizado compartilhado e diálogo, em vez de um tempo passivo e isolado. E como garantir que estamos no caminho certo e celebrando cada conquista, por menor que ela seja? No processo de aprendizado, cada passo é importante, por menor que pareça. É fundamental celebrar as pequenas conquistas e, principalmente, o esforço e a dedicação da criança para manter a motivação e a autoconfiança lá em cima. Aprendeu uma letra nova? Conseguiu somar 2 números com a ajuda dos dedos? Acertou um quebra-cabeça que parecia impossível? Terminou um desenho super caprichado que expressa uma emoção? Conseguiu amarrar o cadarço sozinho pela primeira vez? Celebre! Não precisa ser uma festa grandiosa, com bolo e balões. Um elogio sincero e específico,
Adorei como você se dedicou para montar essa torre. Ficou muito alta. Um abraço apertado, estou muito orgulhoso de você por não desistir. Já fazem toda a diferença na autoestima da criança. Você pode criar um mural das conquistas, na geladeira, onde ele possa colar um adesivo a cada novo aprendizado, ou simplesmente registrar esses momentos em uma caderneta para relerem juntos depois. A celebração não é só sobre o resultado final, mas sobre o processo, o esforço e a persistência. Você se esforçou muito para terminar esse desafio e, mesmo com dificuldade, não desistiu e conseguiu. Que persistência incrível! Isso ensina à criança que o processo e a dedicação são tão valiosos quanto o sucesso final. Essa valorização do esforço ajuda a construir uma mentalidade de crescimento e resiliência, preparando-os para desafios futuros, tanto na escola quanto na vida. Mas às vezes a gente se sente um pouco sozinho nessa jornada de paz, não é? A leitura compartilhada é um tesouro que abre portas para um mundo de possibilidades. Não é só sobre decifrar letras e palavras, é sobre entrar em outros mundos, viver aventuras incríveis, desenvolver a imaginação, ampliar o vocabulário de forma natural e, acima de tudo, fortalecer o vínculo entre pais e filhos. Reserve um momento do dia para ler juntos. Pode ser antes de dormir, depois do almoço, durante um café da tarde ou em qualquer momento de calma que vocês tenham. Deixe a criança escolher o livro. Permita que ela vire as páginas, aponte para as figuras, faça perguntas sobre a história. Faça vozes diferentes para os personagens, dramatize a história com emoção, use gestos. Não se preocupe se ela quiser ouvir a mesma história 1000 vezes seguidas. A repetição é uma forma importantíssima de aprendizado para as crianças, ajudando na memorização e na compreensão. Para os menores, o simples contato com os livros, as cores, as texturas e o som da sua voz já é um aprendizado enorme. Para os maiores, a leitura pode ser um convite para conversas mais profundas sobre os temas do livro, sobre os sentimentos dos personagens, sobre o que eles fariam naquela situação, estimulando o pensamento crítico e a empatia. As histórias, sejam elas lidas em livros, contadas de improviso, aquela história que você inventa na hora sobre a formiguinha que queria voar, ou até inventada juntos, são portas para o conhecimento e a criatividade. Elas ensinam sobre o mundo, sobre emoções, sobre cultura, sobre valores. E o melhor de tudo, criam memórias afetivas preciosas que seu filho levará para a vida toda. Mas mesmo com todas essas dicas e a magia das histórias, é normal sentir-se um pouco sobrecarregado de vez em quando, especialmente com a questão do sono dos pequenos, que tanto nos afeta. Criar uma rotina de aprendizado divertida é uma jornada. E, como toda jornada, tem seus altos e baixos. Vão ter dias em que tudo flui, em que seu filho está super engajado e você se sente a mãe ou o pai mais inspirador do mundo. E vão ter dias em que a paciência está curta, o cansaço bate e nada parece dar certo, e a culpa tenta te abraçar. E sabe que é o mais importante nesses momentos? Lembrar que você não está sozinho. Essa é a pura verdade da parentalidade. Muitos pais enfrentam os mesmos desafios que você. A falta de tempo, a dúvida sobre qual é a melhor abordagem, o cansaço das noites mal dormidas, as birras, as alegrias imensas, as pequenas frustrações. Compartilhar experiências, buscar apoio e trocar ideias com outras famílias é essencial para se sentir acolhido e entender que esses sentimentos são válidos. É por isso que o canal Pais em Sintonia é tão importante e foi criado com tanto carinho. Lá você encontra um porto seguro para entender que os perrengues são universais, que as alegrias são para serem celebradas em voz alta e que sempre há um novo aprendizado a cada dia, tanto para os filhos quanto para nós, pais. O canal oferece conteúdo relevante, dicas práticas e um espaço para você se sentir entendido e apoiado em cada fase da sua jornada. Seja gentil consigo mesma. Celebre suas próprias pequenas vitórias como pai ou mãe. Sim, conseguir preparar o jantar com um bebê no colo já é uma vitória e tanto. E lembre-se que o mais valioso que você pode oferecer ao seu filho é um ambiente de amor, curiosidade, apoio e segurança. O aprendizado divertido é um caminho que se constrói juntos, com carinho, paciência e muita alegria. E se a questão do sono do seu bebê tira o seu sono e te impede de desfrutar plenamente desses momentos de aprendizado e alegria, saiba que o Pais em Sintonia também tem um apoio especial para isso. Convidamos você a conhecer o nosso e-book, A Fórmula do Sono para Bebês.
Nele você encontrará dicas e estratégias comprovadas para ajudar seu pequeno a ter noites mais tranquilas e, consequentemente, para você também descansar e ter mais energia para essa linda jornada.